Você se afastou, esse seja o momento pelo qual você volte tua vida e entregue tua vida a Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador. Ele verdadeiramente é o Senhor. É aquele que pode trazer graça, paz para a sua vida, tranquilidade. Ele é aquele que pode trazer as soluções pelas quais você vive sofrendo e buscando. Olá, ovelhas! Eu sou o Gustavo Nascimento, estamos aqui para mais um podcast Vida de Ovelha. Hoje estamos com uma pessoa muito especial, o pastor Sérgio, que é voltado à área da família. Ele vai se apresentar um pouquinho para a gente. Pai, senhor pastor? Paz, meu querido. Tudo bem? Tudo bem. Se apresenta um pouquinho pro pessoal. Bem, eu sou pastor há 12 anos, mas Deus me chamou, né? Por muito tempo atrás eu fui relutando, eu fui meio que um Jonas. Mas aí chegou o tempo. Eu sou casado, vou fazer 40 anos de casado com Edna, a mesma esposa, né? Os 40 anos. E tenho 2 filhas, uma que mora no Brasil, a outra aqui em Portugal. E essa daqui agora com a netinha, né? Nasceu, Clarinha. E lá no Brasil, uma netinha, Clarinha, e um netinho, Bernardo. São assim, As bênçãos. As bênçãos. E assim, é verdade, eu creio fielmente que sobre a vida de minhas filhas eu orei desde que elas nasceram, sobre o casamento delas, quem seriam os maridos dela. E já oro pelos meus netos, do mesmo jeito, né? E eu vejo a mão de Deus se perpetuando nessa continuidade de uma família que serve a Deus. Amém. Isso é muito importante, uma coisa que o senhor falou sobre orar pela família, né? Muitas pessoas hoje, elas têm essa questão no meio religioso, muitos são cristãos, muitos são evangélicos, mas acabam orando por outras coisas fúteis e a família que é importante, muitas vezes acabam deixando. Isso que o senhor falou é uma coisa muito importante. Apesar de que foi uma batalha, viu? Porque quando elas foram crescendo, que arrumavam um namorado, eu dizia... Está embaixo de oração. Não sei se é esse, não. Eita! Porque já está entregue aquele que está lá em cima. Amém. E às vezes elas diziam assim, mas pai, ficavam até um pouco assim, né? Meio chorando, né? Pai, eu disse, o Senhor sabe a resposta de oração. E assim foi. Sim, amém. Faça uma oração para a gente, por favor. Amém. Pai, nós te louvamos e damos graças porque tu tem cuidado de nós. A tua mão tem sido sobre a nossa vida. E nós, Senhor, somos o que somos, porque um dia tu nos escolheste, nos chamaste. E assim, ó Deus, nós temos caminhado nesse mundo, não pertencendo a esse mundo, mas com todo esforço e com tudo que o mundo vem tentando nos atrair, nós somos cada vez mais ligados a ti, exalamos o teu aroma, Senhor. E assim é o que nós te pedimos, que tu continues assim. Que teu Espírito Santo continue a nos guiar, a nos determinar, para que nós possamos ter cada vez mais um caráter parecido com teu Filho. Oramos assim e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pastor, até porque a gente acabou participando, fala um pouco sobre o curso de pais. Pois é. Essa foi um chamado, né, de Deus na nossa vida, na minha e na de Edna. Nós estávamos no banco da igreja, da nossa igreja, nessa época eu não era pastor ainda, e um casal amigo nosso nos convidou para fazer parte da Escola de Paz do Brasil, e eu disse, eu vou orar. E 2 meses depois, esse mesmo casal sentou ao nosso lado e disse, meu irmão, eu sei que você é muito atarefado e não tem tempo. Eu sei disso, então não precisa, né? A resposta, eu já sei a sua resposta. Eu disse, mas agora não adianta. Deus já respondeu. E a resposta do Senhor é que a gente vai entrar nesse ministério. Isso foi muito bom, porque a Escola de Paz do Brasil ela é um movimento mundial. Se originou na França e dentro da Igreja Católica, né? Então, ela está dentro de várias denominações que fazem parte ali. E durante muito tempo, a gente começou a conviver e os princípios usados e trazidos pela Escola de Paz, nós praticamos isso junto na educação de nossas filhas. Mas eu tinha um incômodo muito grande, eu precisava não só de que aquele conteúdo que é tão importante, ele precisava ter algo que é fundamental, que é a palavra de Deus.
E assim nós criamos o Ministério da Família, que é uma junção, e levamos, né, como você foi participante, você vê que tudo que a ciência fala, tudo que sociologia, psicologia fala, ela se encerra na palavra de Deus. Deus, ela, na verdade, é quem fundamenta tudo isso. E aí a Escola de Paz, estamos aí desde 2002, então há 23 anos, não é isso? Fazendo parte desse ministério e levando para dentro das igrejas, e coube a Deus tocar em nosso coração para trazer aqui em Portugal, e foi com certeza algo que Deus já trabalhava, né, no nosso coração, trabalhou no coração do pastor Mateus, do qual ele abriu essa porta e foi uma bênção, né? Para a minha vida, especificamente, eu sei para tantas famílias que ali estiveram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse curso de Escola de Paz, mesmo que a pessoa faça o curso, não significa que ela sempre vai estar preparada. Mas esse curso, ele tem online também ou ele é só presencial? Não, ele tem online também. O curso online está dentro do escopo da Escola de Paz. Então, ele não vem com esse conteúdo bíblico. Por quê? Porque ele está aberto a todos os pais e o público em geral. Então, traz todo aquele conteúdo, mas não com o conteúdo bíblico. Esse conteúdo bíblico, ele é sempre presencial. Entendi. E muito, muito bom, né? A gente como o pastor falou, a gente foi participante lá. É um curso muito bom. Quem puder fazer esse curso, quem puder ter acesso a esse curso, seria muito interessante, até para os pais que estão nos assistindo, que não são cristãos, muitas vezes não tem muita noção de como ajudar seus filhos em situações complicadas, situações meio difíceis. Seria uma opção de estar fazendo esse curso, né, pastor? Isso. Você vê que ele traz toda uma fundamentação, né, e olha a criança desde o ventre até a idade jovem, né, até o final da adolescência. E conhecer como é em cada fase dessa, o que é que se passa com a criança, o que é que acontece, como nós pais podemos interferir, evidentemente com um bom propósito, de educá-lo, de colocar valores, de saber qual é o momento certo, de criar o diálogo, de saber como está sendo desenvolvido o cérebro dessas crianças, do adolescente, para que a gente também entenda, né, e saber por que eles se comportam daquela forma, porque os pais, por não conhecerem exatamente essa realidade, eles começam a criar conflitos, né, nas relações, sobretudo quando chega na fase da adolescência. Então, o curso ele traz, né, esse benefício de você conhecer, saber como lidar, né, e, sobretudo, como aproveitar esse momento tão rico, tão curto, né, que é educar nossos filhos até a adolescência. Sim. Eu tinha esquecido de citar aqui também que o senhor é psicólogo, né? Sim, sim. É uma coisa muito, muito importante também. Pastor, como foi o real conhecimento do senhor com Jesus? Porque, tipo assim, às vezes a gente nasce na igreja, tem uma vida desde quando nasceu até os dias de hoje na igreja, mas sempre a gente tem um real encontro com Cristo. Muito bem, você disse certo. Eu nasci, né, minha mãe foi quem começou logo nos princípios do evangelismo, né? Tenho muito orgulho dela. Minha mãe morreu no ano passado, com 99 anos, e eu me lembro dela aos 80 anos, ela fazendo evangelização dentro dos presídios. E minhas irmãs ficavam loucas, eu dizia, Deus tem a mão sobre ela. Mas veja bem, chegou o período de adolescência e nesse período entrei, né, saí, não frequentei mais a igreja e vivi a minha vida. Até um dia em que, já casado com Edna, logo depois que nós estávamos casados, acredito que 2 anos depois que nós estávamos casados, nós fomos fazer um encontro de casais com Cristo, na Igreja Episcopal lá de Recife. E ali Deus tocou no nosso coração para que a gente tinha que ter uma igreja, tinha que criar nossas filhas dentro dos princípios cristãos. E ali decidimos ficar naquela igreja e damos continuidade. Só que 2 anos depois, a igreja também tem um movimento que chama Cursilho, né? Cursilho é como se fosse um cursozinho em espanhol, é originário na Espanha, e a gente fica imerso da quinta-feira até o domingo. Aí sim, foi uma grande transformação na minha vida. Ali eu nasci de novo, né? Ali eu entendi os princípios do que Deus queria, os princípios, né? Onde Ele estava me chamando para
entrar no trabalho dele, na obra dele, e começar a entender. Tanto é que eu fiquei com a fome de Deus tão grande que em 3 meses eu li a Bíblia toda. Então foi assim uma coisa, um marco, né? Eu tinha sede de chegar em casa e ficava lendo a Bíblia até a madrugada e ficava ansioso para no outro dia continuar. Ou seja, o Espírito Santo, né? Trazendo, né? E buscando fome de Deus, né? Como diz a palavra, assim como a costa suscita por água, né? Eu suscito por ti. Era essa fome que eu tinha de Deus, de sede de Deus. E foi essa grande transformação na minha vida. Dali eu decidi que aquilo era um marco diferencial. Foi ali onde eu nasci de novo. Foi como eu falei, né? Eu me senti como aquele filho pródigo, né? Eu tinha ido, tinha saído, eu tinha vindo de um lar evangélico, me afastei, fui viver no mundo e um dia eu voltei e o Pai de braços abertos me recebeu, me acolheu. E essa foi a grande transformação na minha vida. Daí então, nós começamos a trabalhar com o Ministério de Família. Eu entendia que também tinha que ser assim, porque eu queria minha esposa e posteriormente minhas filhas, né, estarem junto conosco dentro do próprio ministério. E seguimos nessa caminhada, né? Deus começou a trazer alguns irmãos profetizando de que eu seria pastor. E eu dizia, eu não tenho esse chamado, né? Mas tem, e começou essa chamada. E eu dizia, Deus tem que falar ao meu coração, porque Ele sabe que eu tenho um emprego, que eu vivo uma vida, né? E preciso do meu emprego, trabalho no meu emprego, o meu emprego me consumia muito e tinha a questão da criação das minhas filhas. E um pastor tem que se envolver muito dentro da igreja e com todas as suas ovelhas. Agora não são os de casa, né? São todos aqueles que Deus traz. E eu tinha isso, e relutei muito a minha vida sobre essa questão. Até que um dia, já minhas filhas grandes, já minhas filhas adultas, já crescidas, né? Eu estava num quarto orando e Deus disse, está na hora de começar. E ali eu disse, tá bom, então está na hora de começar, seja feita a sua vontade, eis-me aqui. Eu digo, bom, mas se é isso eu preciso me preparar. E eu fiz um curso de teologia, né? Eu me formei pela Faculdade Evangélica de São Paulo, pela FAESP, e me formei em teologia, terminei, já ficava ministrando dentro dos ministérios da igreja. E aí na igreja eu fui chamado para ser ordenado pastor. Isso fazem 12 anos. A gente está nessa caminhada aí. Vamos fazer 13º ano agora. Estamos como pastor. Ficamos numa igreja pequena, no início. E aí fomos chamados para a catedral, que é essa igreja originária de onde eu comecei. Uma igreja grande. Hoje nós temos 5.500 membros, né? Então não precisa de pastores, tem muita gente. E aí estamos lá. É isso aí, essa caminhada. Foi essa chamada, essa, né? A forma pela qual Deus nos chamou para a obra dele. Amém. Pastor, o senhor falou que faz uns 15 anos que é pastor lá em Brasília. 12 anos. 12 anos. 13 anos, vai começar agora. Exatamente, estamos em fevereiro, né? Março agora, 13 anos. Olha que benção. E hoje, atualmente, nós estamos aqui em Portugal, o senhor veio visitar a filha do senhor, né? Já conheci a netinha também. Isso. Né? E lá no Brasil, qual que é a dificuldade das igrejas do Brasil que o senhor encontra, né? Que o senhor acha, assim, qual que são as dificuldades da igreja? No Brasil, sobretudo, a grande dificuldade da igreja, na minha visão, né? É o testemunho que a igreja tem dado. Esse é um dos primeiros pontos. As pessoas têm se afastado da igreja porque muitas vezes a gente vê igrejas, e assim eu digo muito particularmente, às vezes a igreja não é a denominação, mas aquela igreja em si, aquele pastor que está ali, ele usar muito, me desculpem aqui, né, mas na verdade é isso, eu vejo usar muito de um legalismo, né, e de cobrar muito, de ser... E Jesus não foi assim. Jesus, pelo contrário, ele o tempo todo, se a gente vê Jesus irado, é com a hipocrisia, com o fariseísmo, né? E Jesus, ele é muito aberto, ele sempre foi muito aberto. Jesus, ele acolheu aqueles exatamente que estavam à margem da sociedade. Muitas vezes eu digo, se Jesus olhasse para o comportamento, ele teria louvado os fariseus e teria colocado a mulher adúltera para, né? E foi o contrário, ele acolhe ela, né? E condena o comportamento. Então, acho que a igreja tem que ser muito isso, ela tem que ser acolhedora, porque o mundo, ele como a gente sabe, jaz no maligno, ele vive,
com essa influência, e há uma necessidade de ter um acolhimento. Eu conheço uma pessoa que ela decidiu entrar na igreja e durante o tempo que ela estava ali, ela lutava muito com determinados vícios que ainda não tinha se libertado. E certa vez ela buscou o pastor e disse assim: pastor, olha, eu larguei a droga, eu larguei a bebida, eu larguei a farra, mas eu não estou conseguindo só largar o cigarro. E esse vício está me consumindo e assim, me envergonha, eu não quero estar mais na igreja com isso e eu não quero comprometer o Senhor. Então eu vou deixar a igreja porque eu não posso comprometer o Senhor. O Senhor anda comigo e as pessoas vão dizer: olha, aquele pastor está andando com aquele rapaz, ele fuma ainda, coisa e tal. E o pastor olhou para ele e disse: meu irmão, você não tem que olhar para o mundo, você não tem que olhar. Eu vou continuar andando com você porque eu sei que aquele que começou a boa obra, ele vai completar e você vai ser liberto. E aquele homem ficou na igreja, permaneceu e ele hoje faleceu, mas eu vou dizer, ele é bem conhecido publicamente, que é o Lázaro, né, que era do Olodum, esse é o testemunho que ele fala, né? Então isso é muito importante. A igreja precisa ser acolhedora e muitas vezes as pessoas chegam na igreja e encontram essa barreira. Encontram uma barreira onde aqui não é seu lugar. E onde é que é? Se a igreja de Jesus Cristo não for o lugar para quem precisa, para quem está necessitado, para quem está carente, para quem está perdido, onde é que ele vai encontrar a luz? É igual a palavra de Deus fala, ele veio para os doentes, né? Os médicos não precisam de médicos. Isso. Então, é bem isso mesmo que... E até aqui em Portugal eu vejo isso. Muitas igrejas, às vezes, excluindo uma certa classe. Sendo que a igreja não são de pessoas, mas sim a igreja de Cristo. E Cristo, ele é o cabeça da igreja. Uma boa colocação essa que o senhor colocou. Vamos para a área da família agora. Que é a parte que o senhor é especialista, né? Eu não sou especialista, meu Deus, a gente caminha. Falaram que depois de 30 horas fazendo a mesma coisa, já é especialista. Então, acredito que... pastor, a infância, a primeira infância, as janelas de oportunidade. Fala um pouco pra gente sobre isso, que até no curso o senhor ensinou bastante isso pra gente. Isso. Muito bem, eu só não posso deixar muito... Não, é no raso, No raso, para deixar as pessoas, né? Sim, curiosas, né? Olha, o desenvolvimento infantil, né? Ele passa por essas janelas de oportunidade. E por que são janelas de oportunidade? Porque são únicas. São oportunidades que nós temos, né? E a oportunidade é assim. A oportunidade, ela vem... E se você não aproveita aquele momento, ela vai embora. Né? Se eu tive um chamado para ser pastor, que foi uma oportunidade. Se eu não pego essa oportunidade, possivelmente jamais eu teria uma outra. Né? Às vezes as coisas na vida da gente e no reino de Deus também é assim. Então a janela é essa. Então a criança, ela tem uma fase de desenvolvimento e só acontece naquele período, onde você pode aproveitar o máximo, né? Onde você pode estimular para que as respostas sejam muito rápidas dentro daquele período. Depois que passa, as dificuldades são maiores. Não é que você não vai conseguir, mas é que você vai ter que ter muito esforço para menos resultados. Por isso que são janelas de oportunidade. Então, o desenvolvimento infantil é assim, quando a gente fala, né, nas 3 fases da infância, 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, são coisas que estão acontecendo no desenvolvimento infantil, na psique, na mente, fisiologicamente, organicamente, está acontecendo que só vai ser naquela fase. E esse é o momento de aproveitar, de entender o que é que está se passando. E aí, como eu disse a você, interferir nesse sentido, né? De fazer com que a criança se desenvolva bem. Na primeira fala que eu tive com vocês, eu falei sobre, inclusive, o apego humano, a teoria do apego. E como é importante, né, o desenvolvimento, esse apego nessa fase, até os 9 anos, sobretudo até os 6 anos de idade, porque ali se estabelece aquilo que na teoria chama apego seguro. E o apego, o tipo de apego que você teve com seus pais, com seus cuidadores, isso vai determinar quem é você na fase adulta. Né? Então veja a importância de janelas de oportunidade. Eu uso esse momento, faço toda aquela interação do apego e eu vou estar forjando
o caráter daquele indivíduo que será um adulto, né? E um adulto saudável em relação ao comportamento, em relação a viver uma vida social, a ser humano e a ser uma criatura de Deus, né? Sobretudo isso. Então essas janelas elas são muito importantes. Como desenvolver, como interferir. Como, por exemplo, aquele período da sexualidade que é latente e que a gente não sabe, mas acontece e você está interferindo. Queira ou não, não existe educação neutra. Você participando ou não participando, você está influenciando no processo de educação. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu sou pai, eu estou ausente, a mãe é quem cuida disso. A sua ausência não está sendo neutra, ela está sendo negativa. Sim. Né? Então você influencia de uma forma ou de outra. Por isso a responsabilidade, por isso a gente usa e mostra, né, o que é que acontece nessas fases, para que os pais, conhecedores disso, eles possam mudar a sua forma de educar os filhos. Sim, e igual o senhor falou, né? Às vezes o pai ele abre mão falando, a mãe está cuidando, e às vezes a mãe faz a mesma coisa, só que nenhum nem o outro se conversam, e acaba que se eles não intervir, o mundo intervém, né? O mundo vem, intervém na vida dessa criança. E aí é onde muitas coisas saem do controle. É verdade. Olha, você quando falou no mundo, hoje, diferente da minha época, o mundo está presente dentro de casa através das redes sociais, através da internet, né, através de todo o processo, né, tecnológico que nós temos. Então a criança, quando ela não encontra esse suporte nos pais, essa fuga, né, e vai encontrar respostas. Essas respostas, evidentemente, não são as melhores, né? Às vezes até tem, mas nem sempre é. E que vão interferindo exatamente nos valores. E os valores que nós temos em nossa vida que determinam nossas escolhas. Nós escolhemos em cima e com base nos valores que nós temos. Quando esses valores são bons, escolhemos coisas boas. Quando são ruins, escolhemos coisas ruins. E as escolhas determinam o que eu e você sou, que nós somos hoje. Né? Nós somos as escolhas que fizemos no passado. E se essas escolhas foram feitas com base em coisas positivas e valores, nós temos um caráter, né? Humanamente, como se diz, um caráter bom, né? E olhando para Cristo, um caráter cristão, que isso é o que mais importa. Pastor, hoje, o senhor como psicólogo, como pastor, como ministrador do curso, dá um exemplo para a gente de qual o maior desafio na criação de filhos e como prevenir que essa criação tenha danos gigantescos na vida adulta, na adolescência, na juventude. O maior desafio. Bom, como é querer ser pai, querer ser mãe. Ser pai, ser mãe. Você gerar um filho não é ser pai. Você gerar um filho não é ser mãe. Você gerou um ser. Ser pai, ser mãe exige cuidado, exige dedicação, exige envolvimento, né? Eu acho que esse é o maior desafio. Hoje, muitos pais eu vejo aí que não, vou ter um filho porque eu acho que filho é uma coisa que vai me perpetuar, é algo que todo mundo tem e não pode ser assim. Eu acho que na hora que você quer ter um filho, você precisa de... Eu li um livro do Gary Thomas, eu acho esse livro fantástico, e ele diz uma frase que resume muito isso. Ele diz, se ter filhos, se criar filhos fosse fácil, não começaria com algo chamado trabalho de parto, né? E muitos pais não querem essa responsabilidade, não querem ter esse trabalho. Qual é hoje a maior dificuldade? Primeiro é não querer ser, e aí delegar quem? Delegar a um tablet, a um smartphone, ou como diz, um telemóvel, né? E jogar isso para que a criança se aquiete, para que a criança ela não perturbe, porque os pais não querem ter esse cuidado, não querem ter esse envolvimento. E aí começa a afetar toda aquela teoria que a gente falou do apego, do desenvolvimento humano, né? Dos aprendizados. Porque aí o mundo vai ensinar. Essa é, para mim, a maior dificuldade hoje. Pastor, qual que foi um dos maiores testemunhos assim, que o senhor presenciou na tua vida, na vida de algum terceiro,
o senhor nunca esqueceu? Tem algum que o senhor lembra assim? É na minha vida. Na minha vida. Na verdade, eu tenho dois grandes, né? Foram duas mudanças que eu precisava que Deus fizesse na minha vida. Primeiro é que quando, como eu falei para você, eu tive esse novo nascimento, eu comecei a ter uma vida, né? E aí tem algumas coisas que eu olhava para dentro de mim e eu me doía. Não conseguia deixar algumas coisas da vida do velho homem. Por exemplo, eu tinha na minha boca eu dizia palavrão. E quando eu comecei a entender e ter essa vida com Cristo, andar com Cristo, eu não admitia porque que às vezes eu estava ali e de repente o palavrão saía da minha boca e eu comecei clamando ao Senhor, né? Eu não posso dar testemunho de ter uma vida contigo se o palavrão está na minha boca ainda, mesmo que eu não queira, mesmo que eu resista, mas tinha momentos que saía. E eu orei ao Senhor 2 anos. E a minha oração era, eu ia para o chão do meu quarto, rosto no chão. E ali eu clamava, e ali eu chorava. E durante 2 anos o Senhor não tirou. Até um dia em que, num desses momentos, né, de oração, eu dentro do meu quarto, deitado no chão, chorando, e aí eu me levantei e dizia, eu não suporto mais isso. E Deus disse, é hoje. Hoje é o dia. Porque naquele dia que você me pediu, ainda era muito cedo. Você precisava entender isso em profundidade. E até hoje, Deus tirou o palavrão da minha boca. O segundo é que eu disse a você que eu fui ao mundo. E ali eu comecei a entrar, minha cervejinha fez parte da minha vida. A minha era bebida que eu não era de me embriagar, não era, mas era tomar aquela cervejinha. Não era aquela cervejinha, não. Eu tomava cerveja com vontade, né? Chegava final de semana com aquele grupo de amigos e sentava ali naqueles restaurantes na beira-mar em Recife, Olinda, e ficávamos ali tomando cerveja o tempo todo. Quando chegou um tempo, eu disse, era outra coisa que eu dizia, Senhor, e você sabe que a compulsividade, aquilo que lhe dá prazer, eu vou usar aquela linguagem da neurociência, aquilo que dá prazer gera dopamina, e isso começa a fazer com que o teu cérebro goste daquilo. E isso acontecia comigo, com a cerveja, com todo mundo, né? Eu disse, como eu vou tirar isso? E também pedi, essa vez foi mais rápido, né? Um certo dia eu saí de um congresso, exatamente em São Paulo, eu estava ali na cidade de Campinas e fui para um congresso, e quando terminou um congresso, o meu trabalho tirou o primeiro lugar no congresso. E fomos comemorar, e tinham 2 diretores da empresa, sentamos no restaurante, e aí colocou chopp para todo mundo, naquelas canecas de chopp, e eu dizia, não vou querer tomar isso. Não quero. O volume era muito grande, mas todo mundo tem que tomar isso, mas eu vou dar um gole aqui, e nesse momento de dar eu tomo aqui, vou enrolando e a coisa vai se passar. E eu dei um gole naquela caneca de chopp e vi uma dor no meu estômago. Uma dor que eu não conseguia falar, que eu não conseguia me mover, e até os colegas, e aí o que está acontecendo? Eu fazia com a mão assim, espera, porque eu não conseguia, aquela dor, eu disse, meu Deus, eu vou precisar de ser socorrido, eu não estou tendo voz para dizer, eu preciso de socorro. E daí, então, aquilo foi assim, alguns minutos, aquela coisa foi aliviando, quando foi parando, que eu fui conseguir falar, aquela voz disse, e de hoje, atirado, porque toda vez que você tomar, você vai sentir essa dor. Glória a Deus. Olha, e muitas das vezes a gente não sabe como Deus age, né? E às vezes o agir de Deus é uma coisa tão desapercebida aos olhos humanos, mas trazendo para o lado espiritual, Deus ele faz com que a gente sinta alguma coisa de algo que a gente pediu. Por exemplo, quando a gente desviou também, eu e a Daiane, o nosso problema era meio voltado a isso também. Então, a gente tentava entrar numa igreja, não conseguia. A gente tentava ir para algum lugar que tinha a palavra de Deus, assim, e parece que tinha uma certa resistência, sabe? Eu pensei, vou falar que eu vou para algum lugar, só que na hora que chegar na frente desse lugar, a gente entra na igreja. E era perto da igreja. Então eu falei para a Daiane, se arruma, e vamos para tal lugar, era para uma esfirraria que tinha lá. E a esfirraria era perto da igreja. Na hora que chegou na frente da esfirraria, eu falei, Daiane, vamos para a igreja. E aí nesse período foi a primeira vez que a gente conseguiu pisar o pé numa igreja. Mas tem muita resistência, né? E o mundo espiritual, muitas pessoas acham que não, mas é real, né?
E o senhor tem alguma experiência Olha, nisso? você tocou num ponto muito certo. Às vezes você encontra pessoas dentro da igreja que não compreendem que existe um mundo espiritual que anda paralelo com esse mundo real, Sim. né? Existe. E às vezes, uma certa vez eu estava conversando com um pastor e ele ficou assim, meio que. Porque eu estava falando dessa guerra espiritual, né? Essa batalha espiritual que a gente vive no dia a dia. Nós crentes vivemos, por quê? Porque nós somos chamados para viver a contracultura do reino de Cristo. Sim. E é uma batalha constante. Já é. E o mundo está sempre, né? E tem um mundo espiritual que está todo aí contra isso, né? E tentando nos impedir. Então eu estava falando e aí ele ficou meio assim, eu disse, olha, eu vou dizer a você a verdade desse mundo espiritual. A primeira coisa, Deus diz que anda a procurar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que mundo é esse? Eu só adoro a Deus em espírito. Então esse é um mundo, né? A gente está num mundo espiritual. Deus é espírito. Então como é que a gente não vive? Eu estou falando já do reino de Deus. E existe o contra-reino de Deus, que é um mundo espiritual, que é uma batalha que a gente vive. Então ele vai, com certeza, usar. E a gente sabe que o diabo, ele conhece o nosso passado. Ele conhece as nossas atitudes. Ele sabe quais são as nossas decisões. Ele não sabe o que a gente... Como você disse, eu pensei, aí ele não sabe porque ele não é onisciente. Sim. Mas na hora que você decide, que você verbaliza, aí ele sabe. E ele, ciente disso, conhecendo o teu passado, ele vai fazer e criar interferências. Essa é a batalha que a gente vive no dia a dia, né? No mundo. E para vencer essa batalha, é exatamente nos alimentando espiritualmente daquilo que Paulo nos chama, né? Usar as armas espirituais, né? Usar essas armas para poder a gente estar vencendo essas batalhas. Já vivenciei várias vezes batalhas assim. Quando da minha conversão, e um pouco tempo depois, eu comecei a viver. Às vezes, muitas vezes, durante a noite eu estava dormindo. E eu não sei, aí não me pergunte se em espírito ou como é que foi, mas muitas vezes eu fui levado a essa batalha cara a cara com o inimigo. E nessa batalha, muitas vezes, ele levantou a mão em riste e dizia assim, você é esse, e eu lhe conheço. E eu dizia, não sou, eu fui esse, não sou mais esse. Olha, eu tive batalhas de acordar suado. E aí depois que acordar, tocar em Edna, né, minha esposa, e falar a ela, o que é que está acontecendo? E eu contar. Essa é uma verdade, né? O inimigo, primeiro, ele, quando você decide, muitas vezes ele vai querer, né, confrontar você, estar de frente para você, levantando a tua vida passada, aquilo que... Porque ele conhece, ele está cheio de Artimanhas, né? Ele é cheio de artimanhas e ele tem vários articuladores, né? Sim. E a gente está enfrentando um inimigo invisível, um psicólogo milenar, ou seja, conhece muito a essência do homem, da mulher, um alquimista. Então, essa batalha que a gente está enfrentando. Então, o Espírito Santo, quanto mais a gente vem em consonância, vivendo no centro da vontade de Deus, alimentando, né, essas verdades, a palavra de Deus sendo alimentada, quanto mais isso, mais o Espírito de Deus vai estar, né, vivenciando dentro da gente, fazendo com que a gente vença essas batalhas. Ok, pastor. Foi muito bom esse podcast com o senhor aqui. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco. Né? Obrigado por disponibilizar esse tempo, que podia estar com a família, podia estar resolvendo outras coisas. Mas obrigado, só Deus possa te recompensar, né, por disponibilizar esse tempo e os testemunhos, né, que pode chegar em muitos outros lugares e muitas pessoas acabarem aceitando a Cristo através do testemunho, pode chegar conhecendo a Cristo, se aproximando mais. Não é natural, mas o senhor poderia fazer o apelo? Amém, amém. Olha, primeiro assim, não tem custo, né? Aqui para mim é um prazer Falar de Deus, falar do que Deus fez na minha vida, né? Das possibilidades que a gente tem com Ele, que são completamente diferentes de quando a gente não tem. Isso para mim não é perda de tempo, não é, né? É uma satisfação e sempre que posso e assim for, estou disponível, né? E vamos orar sim, vamos colocar. Senhor, nós somos gratos porque aqui
nós estamos falando da nossa vivência e de tudo quanto tu construíste, Senhor. E a partir dessa construção que tu fizesse em nós, que houve essa diferença de sermos os pais que somos, de sermos os discípulos que somos e de sermos as pessoas e cidadãos que somos, Senhor. Porque sem ti nada disso seria possível. Portanto, continua, Senhor, a nos orientar, a nos levar, que nós estejamos sempre com saúde e disposição para levar a tua palavra, para levar as tuas verdades, e que esse momento aqui, Senhor, seja um momento pelo qual as pessoas que estão ouvindo essa mensagem sejam tocadas pelo teu Espírito Santo. Se você se afastou, esse seja um momento pelo qual você volte tua vida e entregue tua vida a Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador. Amém. Ele verdadeiramente é o Senhor. É aquele que pode trazer graça, paz para a sua vida, tranquilidade. Ele é aquele que pode trazer as soluções pelas quais você vive sofrendo e buscando. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. E o mais Ele fará. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado, né? E deixa aí as suas redes sociais, fala as redes sociais do senhor. Na rede social, estou no Instagram, né? É porque eu fiz uma mudança recentemente, mas é a.Sérgio, é Sérgio.a, né? Coisa arroba, né? Então lá no Instagram. Não posto muitas coisas em relação posto muito em relação aos conteúdos da igreja, porque nós temos o Instagram da igreja e aí a gente faz todo esse trabalho lá dentro. Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Desde já siga o canal, comenta, compartilha, segue o Instagram do pastor lá também. Deus os abençoe e sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo.